think you should. Como e o que fazer para ser um bom líder nesse século e era de tantas informações? O mundo está sempre em mudança, né, pessoal? O cenário está sempre em rotatividade. O que o líder tem que fazer? Tentar se adaptar ao máximo possível, certo? De acordo com o cenário de mudança, como esse que a gente está vivendo agora, por exemplo, né? Todo mundo está tendo que se readaptar, se reorganizar. Aprender com o diferente, aprender com o novo. Não é fácil, mas é necessário, tá bom? As habilidades de influenciar ou conduzir pessoas e a capacidade de realizar podem ser encaixadas na função do chefe ou gerente? Sim, com certeza podem e ouso dizer que devem ser encaixadas, tá? Um bom chefe ou gerente, ele tem que ter a capacidade de influenciar e conduzir pessoas, além da capacidade também de realizar as tarefas. Não se pode cobrar de um liderado aquilo que você não consegue fazer, correto? No tempo em que vivemos hoje, é mais adequado ter uma liderança diretiva, de apoio, participativa, orientada para a realização, ou ter um pouco de cada? A própria pergunta já tem a resposta. Um pouco de cada. É necessário ser, às vezes, mais rígido, é necessário, às vezes, ser mais severo, dependendo da situação ou do acontecimento em si, da necessidade, da realidade que está acontecendo naquele momento, e é necessário também ser flexível, ter a participação dos liderados, fazer reuniões de avaliação de desempenho, coletar da equipe de colaboradores opiniões e até mesmo soluções para problemas que estiverem acontecendo. Quais são as perspectivas sobre liderança? Na atual realidade, onde muito se fala sobre líder, eu acho que as expectativas são muito grandes em cima daqueles que se destacam à frente de alguma coisa. A globalização, ela trouxe muita informação e essa informação, hoje em dia, ela vale ouro nessa era da comunicação, tá? Então, o que se espera de um bom líder? Ou seja, essas perspectivas. Que ele se adeque ao cenário, que ele motive, que ele lidere e que ele saiba fazer valer as regras, as ordens dos estabelecimentos cujo qual ele lidera, gerencia ou chefia, administra, organiza como um todo, mas ao mesmo tempo que ele tenha aí a flexibilidade de escutar os seus colaboradores e tentar achar um bem comum diante de uma situação X ou Y necessária na empresa e no ramo de trabalho que ele está inserido. Qual é a melhor maneira de liderar? Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Cabral, sou CEO do Ibralap, o Instituto Brasileiro de Liderança e Alta Performance. Qual é o pilar fundamental da liderança extraordinária? Existe algo que é a base de tudo. E esse pilar fundamental da liderança de alta performance é o seu autoconhecimento. É o quanto você se conhece. Eu gosto muito daquela frase que fala: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. Como um líder pode dividir o tempo entre gestão de pessoas e suas próprias tarefas? Não é uma tarefa fácil. Você ser um líder no mercado de trabalho, gerenciar pessoas, gerenciar um estabelecimento, seja ele grande ou pequeno. Lógico que o estabelecimento de grande porte exige mais, mas não é fácil equacionar, equilibrar as emoções dentro da empresa, com tudo aquilo que acontece lá, com todas as temáticas, os problemas e as realidades, as necessidades que se apresentam, e ao mesmo tempo chegar em casa não intoxicado com o que aconteceu lá, não influenciado com o que aconteceu lá. É preciso que haja um autocontrole muito grande da parte do líder, em não deixar situações do trabalho influenciar de maneira negativa nas próprias tarefas particulares em casa, no seu relacionamento com seus familiares como um todo. Né? Da mesma forma que também não é tão fácil você deixar os seus problemas particulares em casa e ir trabalhar
100%? Então, é necessário que se haja um autocontrole muito grande das emoções. Fácil? Não. Impossível? Também não. Exige treinamento, exige curso, exige leitura, o melhoramento da pessoa como um todo, como a gente já viu lá em autoconhecimento, né? Para você conseguir, então, equacionar. Trabalhar com uma agenda é importante. Separar os afazeres. Separar o tempo do lazer, o tempo do trabalho, o tempo do descanso. Determinar dias da semana, por exemplo, no domingo ou no sábado eu estou indisponível para o trabalho. Escolhe um dia da semana e dias da semana que você estará à disposição da família, do lazer, das suas viagens como um todo. Tá bom? Um bom líder tem que ter alguma característica essencial? Uma característica essencial eu diria não, porque uma só, ela não vai fazer todo o papel necessário. Como dizem por aí, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Mas várias características essenciais. Tá? Um líder motivador, um líder estudioso, flexível, diretivo, passional nas horas necessárias. Você conhece alguém que sofre de ansiedade, às vezes tem dificuldade para dormir, fica pé da vida por causa do que alguém no trabalho disse ou deixou de dizer? Alguém que de repente está triste porque aconteceu alguma coisa no dia a dia, fica se culpando do porquê disse algo na reunião ou porque não falou nada durante a reunião? Critica o seu próprio trabalho, se acha insuficiente, busca aceitação das outras pessoas, está sempre atrás de reconhecimento dos outros. Por que tudo isso está acontecendo? Ora, provavelmente essa pessoa tem um baixo nível de autoliderança. Então eu quero dizer para você quais são os 5 motivos principais do porquê vale a pena você investir o seu tempo, a sua inteligência, a sua energia para desenvolver autoliderança hoje mesmo. Primeiro motivo, você se torna mais inteligente. Como assim, Gilberto? É simples. Quando você está estressado, quando você está preocupado, quando você está ansioso, quando você está angustiado, quando você está triste, o que acontece? O seu cérebro fisicamente murcha. Por quê? As células, quando estão dentro de um ambiente tóxico e as emoções negativas têm esse potencial, elas engrossam a membrana, fecham as organelas e entram em modo sobrevivência. Então, o seu cérebro nada mais é do que uma composição de zilhões de neurônios, células. Então, a reação é de se fechar. Logo, diminui a criatividade, diminui a sua vontade de colaborar, conversar, se relacionar com as outras pessoas. Já deve ter percebido que no dia que você está ansioso, estressado, com raiva, triste, você naturalmente não quer relacionamento, não está a fim de colaborar com outras pessoas, participar de reuniões de forma criativa, não, você quer ficar no seu canto. Isso acontece por quê? Porque esse ambiente emocional cria essa reação fisiológica em você. Quando você tem um bom processo de autoliderança, quando você é líder de si mesmo e mantém em você um bom estado emocional, independentemente do que está acontecendo do lado de fora, você naturalmente se torna mais inteligente, mais criativo. Segundo motivo é que você melhora a sua qualidade de vida. Como assim, Gilberto? Qualidade de vida não está diretamente ligado com as condições de vida em torno de você, mas como você está se sentindo diante do que está acontecendo. E isso está muito ligado pela interpretação que você dá que está vivendo. Por exemplo, eu já atendi diversas pessoas multimilionárias e até mesmo bilionárias infelizes. Então não é a casa, a mansão que a pessoa tem, o avião que ela tem, o helicóptero que ela tem, os carros importados que ela tem, as viagens que ela faz, que deixa essa pessoa feliz. Ou seja, muito pelo contrário, a maior parte está infeliz, usa algum tipo de ansiolítico, alguns têm problemas com drogas, vícios. Exatamente por quê? Porque tem baixa qualidade de vida. A qualidade de vida depende de como você se sente. Como você se sente depende da interpretação que você faz
sobre aquilo que você está vivendo, e isso é autoliderança. Se você sabe ser um líder de si, você sabe dar a interpretação mais adequada para que você se sinta bem, e isso traz então qualidade de vida. O terceiro motivo é que você comunica mais maturidade. Maturidade não tem nada a ver com idade, até poderia ter, porque uma pessoa que tem mais idade naturalmente passou por mais experiências e deveria ser mais madura, mas não é uma regra. Às vezes você tem uma pessoa com bastante idade que tem atitudes bem imaturas, como se fosse uma criança ou um adolescente. Maturidade tem a ver mais com o tipo de gerenciamento emocional que você faz em você. Por exemplo, uma pessoa que tem uma atitude que qualquer coisa que aconteça se abala emocionalmente, grita, fica nervosa, se vitimiza, reclama das outras pessoas, demonstra baixa maturidade. Age como uma criança, como uma pessoa sem preparo diante de uma negativa da vida. Já uma pessoa que diante de uma situação de problema, analisa as informações, reúne as pessoas-chave para aquilo, identifica quais são os recursos que estão disponíveis e conjuga os recursos para resolver aquela situação. Com tranquilidade, passa o quê? Maturidade. Então alguém que é líder de si, alguém que exercita a autoliderança, sabe se conduzir nas situações de adversidade e naturalmente comunica ser uma pessoa com alta maturidade, o que chama a atenção de todas as pessoas que estão à sua volta. O quarto motivo para você desenvolver a autoliderança é o seguinte: você vai liderar com mais facilidade. Como assim, Gilberto? Veja, se você reconhece as emoções em você e sabe gerenciá-las, você também aprende como fazer a mesma coisa com as outras pessoas quando elas estão desestabilizadas. É preciso alguém estável para estabilizar uma pessoa instável. Então, se alguém está abalado emocionalmente, é preciso que alguém seja firme emocionalmente para ajudar essa pessoa. Então, naturalmente, se você tem autoliderança, se você é o líder de si mesmo, se você conduz as suas emoções, você entende como elas fluem em você, você sabe identificar quando o outro está com raiva, quando o outro está triste, quando o outro está com medo, quando o outro está preocupado. E sabendo utilizar na sua própria mente as perguntas certas para mudar o teu estado emocional, você faz as mesmas perguntas para as outras pessoas e naturalmente vai liderar, porque você vai poder influenciar as outras pessoas, ou seja, fluir a partir de dentro delas, de como elas estão se sentindo. Se você realmente desenvolver um alto nível de autoliderança, você vai liderar com muito mais facilidade as emoções que estão acontecendo dentro das outras pessoas também. O quinto e último motivo que abordaremos aqui nesse vídeo do porquê você deveria investir tempo, energia e inteligência para desenvolver sua autoliderança é que você se torna uma referência. Você se torna um mentor para outras pessoas, para outros líderes. Porque na medida que as pessoas estão vendo como você lida bem com as dificuldades, como você passa pelas adversidades sem se abalar, como você se mantém criativo, colaborativo, como que você mantém um respeito com as pessoas, mesmo nas situações mais duras e adversas, as pessoas querem aprender com você. Elas vão chegar para você e falar: como é que você consegue isso? Como é que você dorme tranquilamente de noite, mesmo a gente estando passando por uma situação como essa? Como é que você lida tão bem naquela reunião com aquelas pessoas discutindo, uma puxando sardinha por outra, aquele monte de ego, e você mantém sua calma? Como que você faz isso? E aí na hora que as pessoas vêm perguntar para você a tua fórmula, a tua estratégia, é um ótimo momento para você fazer o processo de mentoria e ensiná-las a fazerem a mesma coisa que você faz, transferir o seu know-how de autoliderança. Então esses são os 5 motivos do porquê valeria a pena hoje mesmo você aumentar seu nível de autoliderança. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau. E que saiba também, principalmente, diplomacia. E conseguir equilibrar os interesses empresariais e os interesses também trabalhistas, para que funcionário e empresa trabalhem na mesma linha de raciocínio. Isso não é tão fácil, mas é necessário. Tem pessoas que têm mais chance de ser um bom líder que outras, e ainda pergunta se é possível desenvolver um bom líder. Tem sim, tem pessoas que têm mais facilidade. Existem pessoas que parece que já nasceram com um dom, né? Da mesma forma que vocês falam: eu não tenho o dom da música, eu não tenho o dom de ensinar, eu não tenho dom nenhum para criminalística, por exemplo. Mas eu amo os animais, então eu tenho dom para ser veterinário ou veterinária. Existem sim pessoas que são mais dotadas e têm mais facilidades que outras.
tá? Como em toda profissão, como em toda qualidade, ou não qualidade que todo mundo tem. Mas de contrapartida, eu ouso dizer para vocês que é possível você desenvolver alguém que aparentemente não tem dom nenhum para X ou Y cargo ou profissão, alguma coisa do tipo, tá? É possível você criar um líder, desenvolver um líder na pessoa que não conheça nada sobre liderança? Sim, eu já respondi essa pergunta logo acima, tá bom? Às vezes, as pessoas que têm dom, que têm facilidade para algo, falta disciplina, falta uma rotina sadia, tá? Falta estudar, falta dedicar, falta treinar. Então, muitas vezes a pessoa que não tem 100% dom, ela vai se dedicar mais. Vai ser mais árduo para essa pessoa? Vai. Vai ser mais difícil para essa pessoa? Vai. Mas às vezes ela vai sair na frente pela disciplina e dedicação que muitas vezes aquele que tem o dom não tem. Ok? Quais são as características que um líder precisa ter? Como se pode definir liderança? De acordo com o artigo, nós vimos que existem várias definições para liderança. E fizeram vários testes de laboratório para se definir. Mas vários foram os conceitos e vários foram os cenários que eles tentaram, então, definir liderança, mas não chegaram num consenso comum. Até mesmo porque, pessoal, o cenário muda, a sociedade muda, o perfil das pessoas mudam. Então, você tem que adaptar, adequar de acordo com o cenário. Então, nunca vai se achar uma definição definitiva. Nossa, que redundância, né? Uma definição definitiva, ou seja, um ponto final para o termo liderança, ok? Mas o líder é aquele que influencia. O líder é aquele que lidera, lógico, que tem um espírito de comando, uma forma de influenciar as pessoas, de convencer as pessoas, de persuadir, trazê-las para o seu lado, convencendo-as de lutar pelas suas causas. No caso, por exemplo, na empresa, esse líder ele vai conseguir conquistar os colaboradores para atingir os objetivos da empresa em si, da organização como um todo. Então, liderança, eu acredito que nunca haverá um conceito finito. Sempre haverá nuances de melhoria, ok? Mas é mais ou menos aí diante do que eu estou colocando para vocês. Qual a relação existente entre autoconhecimento e liderança? Essa pergunta eu vou responder. Para você poder liderar melhor as pessoas que estão à sua mercê ou sob o seu comando, você precisa se autoconhecer. Conhecer suas qualidades, os seus defeitos, conhecer as suas potencialidades e as suas debilidades. Através de conhecer a si mesmo, você vai conseguir evidenciar quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Melhorar, lógico, aquilo que não é bom e aperfeiçoar aquilo que já é. Muitas características suas, elas serão iguais de muitos funcionários que vocês encontrarão ao longo do caminho no mercado de trabalho. Então, se você já conhece, você consegue trabalhar melhor o seu liderado. E você pode até usar das técnicas que você utilizou para melhorar a sua gerência, a sua administração, de acordo com o perfil daquele funcionário que se parece com você nos pontos que você precisou melhorar ou nos pontos que você tinha positivo. Então isso facilita o trabalho do líder. E se você depara com um funcionário que é totalmente desafiante ao seu jeito de comandar, ao seu jeito de organizar e administrar, você tem que estudar um pouco mais então e tentar entender da melhor forma essa pessoa para extrair o melhor dela. Ok? Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Como um líder pode liderar com uma equipe que colabora,
mas que não acredita no sucesso da empresa? Eita, que pergunta. Como um líder pode lidar com uma equipe que colabora, trabalha, mas não acredita no sucesso da empresa? Acredito eu que aqui o conflito não seja no trabalho do líder. Porque o gerente, o supervisor, o coordenador, ele não é o dono, ele não é o proprietário da empresa. E não foi ele que criou aquela empresa ou o ramo que ela trabalha em si. Nós temos aqui um problema seríssimo. Um problema grave para se resolver. Porque como que eu trabalho numa empresa se eu não acredito nela? Como que eu vendo um produto se eu não uso e não acredito nele? Então, como que o líder pode lidar com essa situação? Tentar convencer, da melhor forma possível, esses colaboradores de que a empresa está no caminho certo, está no ramo certo, através de quê? Na minha humilde opinião, resultados. Tem que ver a saúde produtiva dessa empresa no mercado. Ela tem um produto diferente, trabalha de maneira diferente, ela tem aí perspectiva de crescer de acordo com o ramo de trabalho que ela escolheu? Quanto tempo tem que essa empresa não lança um produto diferente no mercado, ou que não alavanca nos resultados, ou que não inova? Porque se é um estabelecimento que não cresce, não inova, entra um ano de um jeito, começa o outro ano do mesmo jeito, alguma coisa está errada, acredito eu, a partir da gestão primária, que é o proprietário. Então, acredito eu que vários pontos devem ser analisados aqui para que você consiga, então, ter um sucesso de apoio e de engajamento da equipe de trabalho. Eu teria que analisar melhor o ramo. Que ramo de trabalho? O que essa empresa oferece no mercado? Que tipo de gestão é realizada nessa empresa? Qual seria o primeiro passo para criar um plano de desenvolvimento para uma boa liderança? Investir em cursos voltados para a área? Escolher uma área específica para se dedicar? A própria pergunta já se autorresponde. O primeiro passo é escolher uma área específica de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com aquilo que te dá prazer e que você entende que tem mais facilidade, que te dará mais prazer e satisfação pessoal em trabalhar. Escolhendo a área específica, você investe nos cursos para se aprimorar, para se melhorar e aplicar tudo aquilo que você aprender, então, dentro da especificidade que você escolheu. Como lidar com um líder que acha que sabe liderar, mas apesar de ter formação, não tem muita noção das coisas e não consegue impor a sua posição para alguns e nem possui habilidades para lidar com os funcionários e não consegue resolver muita coisa sem consultar os seus superiores? Meu Deus do céu. Oportunidades de melhoria e de resultados mais plausíveis já foi oferecido para esse líder? Já foi tentado extrair o melhor dele? Se tudo isso já tivesse sido feito, todas as oportunidades tiverem sido dadas e esse líder não desenvolveu, eu, na minha opinião, humilde opinião, seria rever a postura dele, a posição dele na empresa. Porque se ele não sabe liderar, tem formação, mas não tem noção do que acontece, não consegue, se colocar como líder, nem motivar, nem conquistar os liderados, e não possui habilidade para lidar, não consegue resolver muita coisa sem consultar os superiores, então acredito eu que ele não está somando positivamente. Se tudo que podia ser feito já foi feito, é hora de repensar. Um líder precisa ser contemporâneo? Sim. Ele precisa ser adaptável à mudança do tempo. Um líder deve quebrar seus paradigmas? Sim.
Porque o mundo é uma roda gigante. Ora você está em cima, ora você está embaixo. A empresa é assim, nossa vida pessoal é assim. Mas, na maior parte do tempo, nós precisamos tentar buscar o equilíbrio. Estar no meio da roda gigante. Lembrando que no meio da roda gigante, quase ninguém para observar que tem um eixo. O eixo é que sustenta ela. Então, nós precisamos estar ali na linha do eixo. Então, muitas vezes é preciso sim quebrar paradigmas, quebrar conceitos, para você poder conseguir alcançar um nível mais alto de resultados. Quais são os 3 maiores desafios de um líder no mundo atual? Mão de obra qualificada, fazer-se entender, conquistar e motivar o liderado, trazendo ele para perto, porque hoje em dia as pessoas estudam muito, a mente está aberta, e quanto mais mente aberta, mais difícil de se influenciar. Então esse líder tem que conseguir conquistar esses funcionários para si. E junto com essa terceira que eu vou colocar, eu quero colocar 2, pode ser? Alcançar o resultado necessário equilibrando tarefas e produção e pessoas e execução. E junto disso tudo, equilibrar a vida pessoal. Na minha humilde opinião, são os 3 maiores desafios. I mean, I really think you should. Quais as funções de um líder, quais os principais desafios de um líder contemporâneo e o que fazer para assumir. Bom, se for para assumir liderança de alguma empresa, primeiro você tem que estudar, dedicar, treinar, ler muito, fazer cursos, se gabaritar, para poder melhorar então o seu currículo, para você assumir a função então de líder. E na concorrência da vaga ser selecionado, né? Passar pelos testes psicológicos que haverão, testes corporativos, de trabalhos em equipe, etapas seletivas de acordo com a descrição da vaga disponibilizada pela instituição. Como um líder pode motivar uma equipe que não é unida? Bom, a união ela é extremamente necessária. Se não há união entre os liderados, automaticamente não haverá trabalho em equipe. O líder pode fazer reuniões motivacionais, semanais, reuniões envolvendo dinâmicas, onde um vai precisar do outro para realizar X tarefas, filtrar pessoas que têm mais afinidade de trabalharem juntas e, se for possível, de acordo com a instituição, colocar essas pessoas para desempenharem tarefas e produzir juntas. Que mais? Separar para o grau de afinidade de tarefa e de parceiro. As 2 coisas. Quem tem mais facilidade, interesse, gosta mais desenvolver tarefa A e se dá melhor, tem um diálogo melhor, uma convivência mais fluente com o colega D. Tentar colocar esses 2 juntos para ver se melhora aí então a comunicação, ok? Algumas dicas. Na verdade, são várias formas de se trabalhar. Deixo aqui para vocês algumas dicas.
Que tipo de aspecto podemos ter de entendimento para boa liderança? Aspecto aqui seria muito delimitador. Seria um aspecto físico, intelectual? Seria um estereótipo ou um interior? Muitas pessoas olham o exterior, mas como diz o velho e bom ditado, beleza não se põe à mesa. É necessário olhar as habilidades, o grau de formação, o grau de instrução, de criatividade, para você poder, então, ter esse entendimento, ok? O fato de a liderança contemporânea se desenrolar cada vez mais no âmbito do relacionamento frequente face a face, a percepção dos indivíduos para as atividades e relações de influência mais sutis, que envolvem conhecimento e sentimento, mas também poder. Cite fenômenos ao qual o funcionário deve transparecer progressão na empresa. Desenvolvendo melhor cada dia mais as tarefas que lhes são confiadas.
mais resultados, um melhor desempenho emocional, né? Lidando melhor com os conflitos que surgem dentro da empresa entre patrão e funcionário, entre líder, gestor, coordenador, supervisor e o próprio funcionário, entre colegas de trabalho como um todo, metas e tarefas de produção que foram designadas. Então essa pessoa ela tem que se aprimorar cada vez mais, pelo menos nesses aspectos que eu cito aqui, para que ele consiga uma progressão na empresa. Fazer mais do que é esperado, da melhor forma possível. Isso, ok? Quais as principais qualidades que um líder deve ter? Como um líder deve agir frente aos conflitos com seus colaboradores? Qual teoria de liderança é a mais eficaz? Quais as medidas que um líder deve tomar para motivar a sua equipe? Vou responder essas 3 perguntas uma única resposta. As qualidades que um líder deve ter, creio eu que eu já tenha respondido anteriormente. Como que ele deve agir mediante a conflitos com os seus colaboradores? Conflitos sempre haverão. Primeiro, acredito eu que ele precisa ouvir as partes que estão envolvidas no conflito, A e B, tirar a melhor conclusão da situação como um todo. Ouvir a parte A, ouvir a parte B, se necessário colocá-las juntas, uma frente à outra, ou um frente ao outro, para ver se aquilo dito no particular procede e tomar ali a decisão correta. Se o conflito é na empresa como um todo, reunir o quadro de funcionários, expor o problema e aceitar sugestões de soluções que vêm dos próprios liderados. Buscar exemplos em pessoas que já passaram por essa situação e conseguiram resolver. Nós precisamos nos inspirar em pessoas de sucesso. Algum estudo, alguém que deixou algo, né, escrito sobre isso. Talvez até pessoas do convívio mesmo, que tiveram situações parecidas e conseguiram resolver. Tentar trazer também aquilo que é bom, a gente pode reproduzir, não é verdade? O líder pode fixar as diretrizes sem qualquer participação do grupo? Pode. Mas será que deve? O líder pode estabelecer e simplesmente ir lá e jogar. Mas será que é a melhor forma, a melhor estratégia para fazer com que os funcionários acatem tudo aquilo que ele quer que seja realizado? Deixo aí a interrogação. De acordo com os traços de liderança, como identificar habilidades na contratação? Boa pergunta. É necessário avaliar o currículo que a pessoa manda anteriormente, se ela tem características citadas ali no corpo do currículo, pessoais e profissionais que atendam aquilo que a vaga está oferecendo, aquilo que a contratação exige. Nível de formação acadêmica, curso específico na área, habilidades pessoais que têm a ver com o cargo que está sendo disponibilizado. Viu que o currículo atende? Chamar para uma entrevista. Elaborar um questionário dentro daquilo que a vaga está exigindo e externar isso ao entrevistado. Conferir a experiência que essa pessoa que está concorrendo à vaga tem, né, o que ela pode contribuir. E na hora da entrevista você consegue perceber muito a linguagem corporal da pessoa e aí o face a face, como foi citado. Aquele que melhor encaixar dentro daquilo que está sendo pedido, necessariamente será, né, contratado. De acordo com o módulo em que estamos, qual a probabilidade de me tornar uma boa líder? Sendo tímida, de pouca participação e pouco confiante em mim. O que devo mudar e por onde começar? Que pergunta, hein? Interessante. Trabalhar cursos que vão te ajudar a vencer a timidez. Curso de oratória, por exemplo, é um ótimo curso que vai te ensinar a quebrar os traumas ou as dificuldades que você carrega com você que te levam a ter medo de falar em público. Então, o curso de oratória é uma boa dica. Eu já fiz e super recomendo, tá? Trabalhar a confiança em si. Eu diria para você ler bastante sobre o tema, se necessário,
fazer um acompanhamento por um profissional da área, que eu também já fiz quando foi necessário, não tenho vergonha nenhuma nisso. E também buscar algum tipo de curso que vão te ajudar com dinâmicas, tarefas, exercícios que vão trabalhar aí a sua autoconfiança, tá? Seria por aí. Eu te indicaria, para começar, um curso de oratória. Que foi assim que eu comecei. Aluna, qual o principal objetivo de um líder? Equilibrar interesses organizacionais com interesses pessoais, tanto dele quanto dos liderados. Fazer com que os objetivos da empresa sejam também objetivos dos funcionários e vice-versa, no sentido de ter sucesso, de crescer. Equacionar produção e pessoas, alcançar resultados, atingir metas financeiras, materiais, mas também de cunho elevado das pessoas que desempenham as metas e a produção. Porque se eu tenho uma mão de obra abaixo daquilo que eu preciso, eu não vou conseguir atingir a meta. Mas também se eu tenho uma mão de obra muito qualificada e eu não tenho muito que explorar dela, também não vou atingir. Esse equilíbrio aí, tá bom? A visão é compartilhada pelo líder e precisa ser apoiada pela equipe. O que acontece quando a equipe não apoia? Bom, eu vou dar uma resposta um pouco mais incisiva agora, talvez vocês vão até estranhar. A partir do momento que eu aceitei trabalhar naquela empresa, eu aceitei as regras daquele lugar, as ordens daquele lugar. Vamos pegar por aí, primazia. Então, toda vez que você for procurar uma vaga de emprego, tenta conhecer a empresa cuja qual você vai trabalhar. Primeiro, para saber se você realmente quer fazer parte daquele quadro. Entrou, você sabe que todo lugar tem regra, todo lugar tem ordem, tem princípios, tem a sua forma de trabalhar. Então, primeira coisa, ter isso em mente. Na oportunidade que tiver, se você trabalhar com um líder flexível, exponha a sua opinião de maneira respeitosa e sempre a querer ajudar. Gente para trazer problema tem aos montes, mas gente para trazer solução é escasso, tá? E se a equipe não apoia o líder, tem que ver onde está o erro. Por que não apoia? É a forma de liderar que ele não está conquistando? Ou realmente o problema ou o conflito está na equipe? É preciso identificar onde está o problema para poder trabalhar. O que acontece com a empresa quando o líder não põe em prática a liderança de apoio dentro da empresa? Isso aqui é mais uma ação institucional. Quem que é o institucional? O proprietário. O proprietário também tem que ser mente aberta, tem que ter uma visão ampliada para poder perceber que o liderado dele não está sendo bem aceito perante a equipe como um todo. E se não está, cabe ao proprietário da empresa rever o que está acontecendo. É necessário, então, que haja um olhar aí um pouco mais profundo do dono do estabelecimento. O que está acontecendo e que a liderança dele não está sendo eficaz? I mean, I really think you should. Como um líder consegue gerir sua equipe em uma empresa que enfrenta conflitos com a gestão de mudanças? Uma das coisas que o líder pode fazer, por exemplo, é pegar estatísticas, estudos que foram feitos, pesquisas que foram realizadas, comprovando o cenário de mudança e as medidas necessárias a serem tomadas para o novo quadro. Você pode pegar aí resultados de outros estabelecimentos que passaram pelas mesmas mudanças e que atingiram um resultado melhor. Então, que essa ressignificação de trabalho precisa ser
revisada e implantada. O ser humano ele tem dificuldade com a mudança. Nós, infelizmente, temos muito conforto, abre aspas, na zona de conforto. Lembrando que lá não há conforto nenhum. É uma enganação cerebral. Quando a gente se encontra na zona de conforto, parece que está tudo tranquilo, tudo resolvido, mas não é bem assim. Porém, não é todo mundo que enxerga dessa forma. Haverão, na verdade, funcionários e há que vão fazer somente o básico. Mudança, o cenário de mudança, ele implica sair da zona de conforto, implica encarar desafios, implica enfrentar o perigo. E nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo está disposto a arriscar, certo? Como que esse líder consegue gerir essa equipe, então? Como eu disse no início, talvez tentando mostrar resultados de outras instituições, dados estatísticos, ou fazer aí um alinhamento financeiro, um alinhamento de vendas, de marketing, depende da área que essa empresa trabalha, para mostrar os resultados para as pessoas que estão insatisfatórios e provar com dados que não dá para continuar assim. Muito obrigada por me ajudarem a fazer essa aula. E quero dizer nesse final desse vídeo que eu estou com saudade de vocês, de todo o meu coração. Espero em Deus que esse cenário passe logo, que a gente possa se encontrar em breve. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Nunca pare de lutar.